Olá, boa tarde. Eu sou Daniele Dias, presidente da Comissão de Divulgação. E hoje a nossa live, eu estou com a Silvia Tavares, boa tarde. Boa tarde. É fonoaudióloga, especialista em audiologia pelo Conselho Federal e presidente da CATES, que é responsável pela concessão de títulos. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, e você, Daniele? Tudo bem também. Bom, então a primeira pergunta é: o que são as especialidades na fonoaudiologia? Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Regional Sexta Região, de estar aqui representando o Federal e podendo conversar um pouquinho sobre as especialidades. As especialidades são áreas da fonoaudiologia, de atuação do fonoaudiólogo específicas. Antigamente, a fonoaudiologia era distribuída em 4 grandes áreas, né? Então, era dividida na área de voz, de audição, de linguagem e de motricidade oral. Depois, com o passar do tempo, o fonoaudiólogo começou a se especializar cada vez mais, então trabalhar em áreas mais específicas de atuação. E para isso, o profissional começou também a fazer a sua formação mais específica. Então procurou a formação, cursos, né, dentro de uma área mais específica. E aí o que acontece? O Conselho Federal ele começou a criar essas especialidades para fazer com que o fonoaudiólogo também sentisse um pouco mais de intenção em se especializar, conseguir, depois a gente vai falar um pouquinho do título, né, de especialista nessas áreas, e isso contribui muito, principalmente para a questão do paciente, porque tem pacientes que eles têm dificuldades em áreas específicas ou precisam ser atendidos por profissionais com formação em área específica. Então essas especialidades dão conta disso, né? Então dessas áreas menores hoje que tem surgido, né? Já estão muitas já super estabelecidas, outras vão surgindo conforme o tempo vai passando. E aí a gente está correndo atrás de tudo isso, tentando entender quem é esse fonoaudiólogo, qual é a fonoaudiologia de hoje e definir essas especialidades. É importante a gente dizer que as especialidades, ela vem de uma demanda do próprio profissional, né, de como ele anda se formando, do que ele anda procurando e de uma demanda da população também, que vai ser atendida. Então, a gente vai por essas duas linhas. Então, conforme a área vai aparecendo, mais profissionais vão trabalhando nessa área, então o Conselho começa a pensar em abrir uma nova especialidade. Sim. E aí, quais são essas especialidades? Como você falou, tem algumas novas, né? E quais são elas, Silvia? Atualmente, a gente tem 12 especialidades no Conselho Federal. Então, a gente tem as 4 grandes áreas ainda, que é a audição, a voz, a motricidade oral e a linguagem. Dentro da linguagem, agora, a mais nova que a gente tem é a especialidade da fluência. A gente tem saúde coletiva, nós temos fono educacional, fono do trabalho, nós temos a neurofuncional, a neuropsicologia e a de geronto. Só lembrando que tanto a neuropsicologia como a geronto, existe uma parceria do Conselho com as sociedades, né? Então, o profissional, para ter uma especialidade nessas duas, ter o título nessas duas especialidades, de neuropsicologia e de geronto, ele precisa fazer uma prova, está vinculado à sociedade e aí a gente chancela esse título depois. Sim. As outras não. As outras não é necessário. E o que é esse título de especialista? Então, o título de especialista, ele é dado ao profissional, obviamente que solicitar esse título e ele comprovar que ele tem uma expertise na área. Então ele realmente tem que ter uma formação, ele tem que ter uma atuação nessa área e para esses profissionais então que solicitam esse título, o Conselho ele vai deferir ou não, depende da documentação que ele apresentar, comprovatória dessa expertise que ele tenha na área. Então, isso é diferente também de fazer uma pós-graduação, uma especialização, não é? Eu não posso, só por fazer a especialização, me intitular especialista, não é isso? Não, na verdade, o título de especialista que é concedido pelo Conselho Federal, o curso de especialização ele pode ser um dos documentos apresentados e que vai corroborar para ele conseguir esse título, mas quem faz só o título, o curso de especialização numa determinada área, ele não pode se intitular que tem o título de especialista em alguma área.
Então, ele fez o curso de especialização, mas o título de especialista ele é só concedido pelo Conselho Federal. E quais são os critérios para a concessão desse título? Então, atualmente nós temos uma resolução que ela define, na verdade, alguns critérios. Então, são vários critérios. O que a gente tem pensado, que o Conselho Federal tem pensado nesses últimos anos, é dar o título de especialista para aquele profissional que atua. Então, ele tem que estar atuando. Então, pensando menos na questão acadêmica, né, de formação em termos de mestrado, doutorado, e pensando mais na sua atuação profissional. Então, nós temos uma tabela de pontuação. Então, hoje, o fonoaudiólogo ele precisa pontuar 100 pontos para obter o título de especialista, e existem vários itens que ele pode pontuar. O curso de especialização é um deles, o mestrado também conta, o doutorado conta, mas hoje a gente prioriza bastante o tempo de atuação dele, por exemplo. Então, ele pode pontuar até 5 anos de atuação naquela determinada área. Se ele participar de sociedades, que nem a Sociedade Brasileira de Fono, ou da ABA, ou de alguma outra sociedade, ele pontua também. Se ele der palestras, se ele tiver cursos de extensão, de aprimoramento, todos eles vão pontuar. Congressos, então essa tabela ela está disponível no site do Conselho para que o fonoaudiólogo veja o que ele pode apresentar em termos de documento para comprovar esses 100 pontos para obter o título. E como que o fonoaudiólogo dá entrada, né, para pedir esse título? É pelo regional, é pelo federal? Então, normalmente ele manda toda a documentação para a gente lá no federal. Então, esses documentos são protocolados lá, e depois de já feito todo o processo, aberto o processo, existe uma comissão que analisa toda a documentação enviada pelo fonoaudiólogo. Nós temos agora um projeto de catece itinerante. Então, nós estamos indo em algumas regiões. Nessas regiões, a gente tem falado diretamente com o profissional, orientado, já recolhido os documentos, e a gente já faz uma análise prévia no momento que a gente está no regional. Sim, que é o que teremos amanhã, né? Aqui, e no sábado aqui no nosso regional. E tem algum ônus, Silvia, esse pedido dessa solicitação? Nenhum ônus. O profissional inscrito no Conselho Regional, ele tem o direito de solicitar esse título de especialista. E ele recebe como esse título? Recebe em casa? Recebe em casa. Recebe em casa. Uma coisa importante, que acho que é importante a gente falar é: o profissional ele precisa ter 3 anos de registro ininterrupto no Conselho Regional de Fonoaudiologia. A gente fala porque nós temos alguns profissionais que têm 1 ano, 2 anos, eles já têm bastante documento, mas é uma prerrogativa que eles tenham 3 anos para poder dar entrada para a obtenção do título. Sim. Porque a gente entende que o profissional, para ter um título de especialista, para ser especialista em determinada área, ele tem que ter uma vivência grande. E a gente entende que esses 3 anos são 3 anos em que ele vai obter essa vivência na área. Experiência, né? Tem que ter realmente um tempo. Exatamente. E esse título, ele é permanente, Silvia? Atualmente não. Na verdade, hoje, esse título, ele tem validade de 5 anos. E depois, ele pode ser renovado depois desses 5 anos. Então, a pessoa que obteve o título, ela recebe, alguns meses antes de completar 5 anos, ela recebe uma orientação de que o título vai vencer e que ela precisa apresentar nova documentação para renovar. A renovação do título, ela exige uma pontuação menor, são 50 pontos, e aí é uma pontuação diferente também. Para que a gente pensa que isso é uma coisa importante? Porque para ser especialista você tem que manter a sua formação o tempo todo, né? Porque as especialidades elas vão mudando, né? Vão se atualizando, então o profissional não pode não ficar atualizado. Então, nesses próximos 5 anos, depois que ela obteve o título, é o tempo que ela vai fazer os cursos, ela vai continuar, né, fazendo essa educação continuada para conseguir essa renovação. Uma coisa importante é, quando deu aquela data, né, então vence tal dia, naquele mês, quando deu aquela data, se não houver a solicitação de renovação, ele é automaticamente suspenso.
Então a pessoa já não pode mais utilizar nem cartão, nem nada que ele tem o título de especialista, porque ele é cancelado. A gente sempre fala isso porque está também no Código de Ética, você não pode utilizar nenhum tipo de título que você não tenha. Então, naquele momento, a partir dali, você não pode mais usar. Então, o fonoaudiólogo tem que ficar bem atento, né? Bem atento. Essas datas. E ficar sempre fazendo essa formação continuada, o que é muito importante para a nossa profissão. Na nossa profissão não tem como, não ficar sem esse estudo constante. E qual o benefício do título para o profissional? O benefício, primeiro, que estabelece, né, para ele e para os pacientes que ele atende, que ele é um especialista naquela determinada área. Então, ele tem uma expertise, ele vai atender com maior competência aquele paciente, porque ele tem uma formação específica. O que nós estamos tentando agora, e cada vez a gente tem conseguido mais, é que a própria sociedade, ela reconheça mais o título. Então, a gente tem conversado com as prefeituras, com serviços de saúde, até na questão dos concursos, por exemplo, que seja dado maior atenção, uma maior pontuação para quem tem esse título de especialista pelo Conselho. Então, isso define também o fonoaudiólogo. E é interessante a gente dizer que o fonoaudiólogo ele pode ter mais de um título de especialista. Então, muitas vezes, por exemplo, ele tem o de áudio e ele tem o fono do trabalho, porque ele faz uma atuação na área ocupacional. Ele pode ter NO e disfagia, por exemplo, que também são complementares. Então, o que a gente pretende é que, na verdade, com o título de especialista, os profissionais que realmente têm uma formação diferenciada, eles sejam mais valorizados pela população que ele está atendendo. E conta pra gente um pouquinho desse evento da CATES aqui no Regional, né, que vai ser amanhã e no sábado. Conta um pouquinho, como que vai ser esse evento? Olha, a CATES do Federal estará aqui, completa, aqui na Sexta Região, aqui na sede. Nós estaremos sexta-feira, amanhã, das 9 às 17, e estaremos no sábado, das 8h30 ao meio-dia, atendendo todos os fonoaudiólogos que quiserem ou informação ou obtenção do título de especialista. Para isso, nós vamos estar recebendo os documentos. Então, é importante que o fonoaudiólogo veja no site do Conselho Federal, lá tem todos os documentos que ele precisa trazer. Então, tem documentos que são documentos pessoais, que ele precisa trazer preferencialmente, ou a cópia dele já feita, porque aqui a gente pode autenticar dando a veracidade dele, né, com o original, ou já trazer a cópia já autenticada. Então, trazer todos esses documentos, tanto os pessoais quanto os da planilha. Existe uma planilha para preencher. Então, é interessante que já seja preenchida essa planilha com o que ele entende que é a pontuação. Eu tenho um curso de especialização, vale tantos pontos, e somando 100, 110 pontos já é o suficiente. Não há necessidade de trazer a pasta inteira de todos os cursos que você já fez, porque é muita documentação. Atingindo 100 pontos já é o necessário para obter o título de especialista. Bom, então estamos aguardando todos vocês, né? Os fonoaudiólogos que tiverem dúvidas ou quiserem dar entrada, né, para requerir o título de especialista. Então, a Sexta Região só tem a agradecer a vocês da CATES. Muito obrigada pelo evento aqui na sede, né, que vai aproximar bastante e facilitar muito para o fonoaudiólogo. E muito obrigada, Silvia, pelos esclarecimentos aqui na live. Obrigada a vocês pela acolhida. Eu acho que é importante, o Conselho Federal ele sempre está querendo chegar mais próximo também dos regionais e os regionais do fonoaudiólogo. Acho que é importante esse caminho, né, de aproximação. Quanto mais próximos a gente tiver, melhor a gente faz trabalhos conjuntos, trabalhos maravilhosos dentro da fonoaudiologia. E a gente só pode dizer uma coisa: quem cresce com tudo isso é a fonoaudiologia, e quem se beneficia é o nosso paciente sempre, né, que é o nosso foco sempre principal. Com certeza. Muito obrigada, Silvia. Obrigada a vocês que estiveram assistindo aí. Quem gostou, dá o like lá. E uma ótima tarde. Tchau, tchau.